Oi, gente, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso roteiro de estudo, nós vamos para a nossa aula de terça-feira, hoje, dia 7 de julho, tá bom? Bom, para a aula de hoje, nós vamos utilizar o livro de geografia, tá? Peguem o livro de vocês, abram lá na página 82. Porque hoje nós vamos fazer a nossa terceira atividade, que é essa daqui, a formação da população brasileira, tá bom? Bom, então acompanhe a leitura do texto com a professora. A formação da população brasileira, uma mistura de povos. A população brasileira formou-se inicialmente da miscigenação entre os indígenas, os portugueses colonizadores e os africanos trazidos como escravos. Bom, mas o que será miscigenação? Se a gente olhar aqui no cantinho do livro, ele fala, tá em verde aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Então, olha só, ele fala que miscigenação é a mistura de diferentes povos. Olha só o que ele fala. Ao longo do tempo, outros povos chegaram ao nosso país e também contribuíram para formar a população brasileira. Espanhóis, holandeses, alemães, italianos, poloneses, sírios, japoneses, coreanos, entre outros. Essa mistura de povos proporcionou uma grande diversidade cultural em nossa população. Então, olha só, quando houve a miscigenação, crianças, recebeu um nome, tá bom? Então, olha só, a miscigenação dos brancos mais os índios, ele recebeu o nome de mameluco, caboclo, tá? A miscigenação entre o branco mais o negro recebeu o nome de mulato. E a miscigenação entre o branco com o índio recebeu o nome deu a origem ao cafuzo, tá bom? Olha só, os primeiros habitantes do Brasil. Antes da chegada dos portugueses, em 1500, o atual território brasileiro era habitado por diversos povos indígenas. Então, os indígenas, eles são os nativos, eles estavam aqui antes da chegada dos portugueses. Estima-se que entre 2 e 4 milhões de pessoas, pertencentes a mais de 1.000 povos indígenas diferentes, habitavam as terras que formariam o Brasil. Cada povo vivia de acordo com sua organização social, suas tradições, crenças, línguas e costumes. Com a colonização, terras indígenas foram formadas pelos portugueses. Foram tomadas pelos portugueses e muitos indígenas foram escravizados. Vários povos foram exterminados, lutando por suas terras e muitos outros morreram em consequência de doenças trazidas pelos colonizadores. Bom, crianças, é importante frisar aqui que os portugueses tentaram fazer com que os índios fossem escravizados, porém os índios não aceitaram isso e eles lutaram. Bom, então o que aconteceu? Os portugueses eles precisavam colonizar o Brasil, a terra então descoberta. E aí o que eles fizeram? Como não tinha mão de obra, eles precisaram trazer mão de obra de fora. E aí eles trouxeram o povo africano, que foi escravizado pelo europeu e trazido para o Brasil, tá bom? Então olha só, a chegada dos africanos escravizados, lá na página 83. Os africanos foram trazidos como escravos para o Brasil entre o século XVI e XIX. Eles vinham de várias regiões da África e pertenciam a diversos grupos culturais, por isso traziam consigo diferentes hábitos e tradições.
Os africanos eram retirados à força dos locais em que viviam por traficantes de escravos, viajavam nos porões de navio em péssimas condições até desembarcarem nas terras que formariam o Brasil, onde eram vendidos como mercadoria aos senhores de terra. Os africanos escravizados trabalhavam no cultivo de cana-de-açúcar e na produção de açúcar, na extração de metais e de pedras preciosas, no cultivo do café e em serviços domésticos. Então, aqui vocês podem olhar a imagem, né? A primeira imagem lá em cima é lavagem do minério de ouro. E aqui embaixo, pessoal, é a cultura trazida pelos africanos, tá? É a alegria, as roupas coloridas, né? Tudo isso que eles trouxeram pra gente. Tudo bem? Bom, agora que nós já fizemos a nossa leitura e entendemos um pouquinho sobre a formação da população brasileira, nós vamos responder agora essa folhinha, tá bom? Então, ó, essa folhinha é a atividade número 3, tudo bem? Formação da população brasileira, tá? São 3 perguntinhas. Coloquem a data de hoje, colem no caderno, quem não tiver colado, colem lá no caderno para vocês não se perderem na sequência, tá bom? Olha só, na semana passada, no nosso livro de história, nós também falamos sobre a díaspora africana. Lembra que eu pedi para vocês fazerem a leitura? Deixa eu trazer mais. Eu falei para vocês fazerem a leitura do texto? Então, lá também falava um pouquinho a respeito sobre a escravidão dos africanos, né? Como foi a escravidão no Brasil. E também lá na página 88 falava o contato entre os africanos e os europeus, tá bom? Crianças, então, quem não fez essa atividade ainda de história, lá da página 86 a 91, então, tem que fazer a leitura do texto e responder as questões, tá bom? Então, façam a leitura do texto da página 86, responda da 87 e assim por diante, tá bom? Então, essa é a nossa primeira atividade. A segunda atividade, depois que vocês fizerem a leitura do texto, acompanhou com a professora, para um pouquinho, professora, estou com dúvida, para um pouquinho o vídeo, volta no que você tem dúvida para responder, tá bom? A lição de hoje. E aí, depois disso que vocês fizeram de geografia, vocês vão fazer de língua portuguesa, que é essa cruzadinha legal aqui, ó, do J e do G, tá bom? Nós já estudamos no outro roteiro, né? Nós fizemos até palavrinhas, lembra que a professora pediu para vocês fazerem 10 palavrinhas, 5 com J e 5 com G e depois separar? Então, agora o que vocês vão fazer? Aqui, ó, vocês devem completar as palavrinhas com J e com G e depois vocês vão colocar aqui na nossa cruzadinha, tá bom? E aí, vocês podem pintar, colorir, da maneira que vocês quiserem. Colhem no caderno, por favor. Tá bom, crianças? E não se esqueça que hoje nós também temos a escrita do diário, tá bom? Então, vocês também devem escrever no diário. Então, são 3 atividades. Geografia, né? A leitura do texto e completar a folhinha. Depois, vocês têm a cruzadinha e o diário. Tá bom, crianças? Beijos e até a próxima aula.